Olá, gente, tudo bem? Que bom ter você aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar em um tema denso, desafiador, mas extremamente necessário, que é a depravação total. Talvez você já tenha ouvido esse termo em aulas de teologia, debates ou até em pregações. Mas o que isso significa de fato? A gente tem algumas perguntas que a gente vai respondendo durante o vídeo. Que são a natureza humana está totalmente corrompida? Nós somos totalmente maus? O ser humano é incapaz de fazer o bem? Um dos mais importantes, das perguntas mais importantes. O que a Bíblia ensina sobre isso? E como a teologia compreende esse tema sem cair no fatalismo e sem negar a graça de Deus? Antes da gente mergulhar nesse tema tão profundo e necessário, deixa eu te pedir um segundinho. Se esse tipo de conteúdo edifica a sua fé e te ajuda a crescer no conhecimento da palavra, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso ajuda muito. E se quiser continuar a caminhada comigo durante a semana, me segue lá no Instagram, que eu posto bastante coisa. E sempre tem devocionais, bastidores dos estudos e partilhas que podem te abençoar. Vai ser uma alegria ter você por perto. Depravação total é uma doutrina teológica que afirma que, por causa do pecado original, todo ser humano nasce com a natureza inclinada ao pecado. Mas atenção, isso não significa que todo ser humano é o mais perverso possível. Isso significa que nenhuma parte da vida humana escapou dos efeitos da queda. Nosso corpo, nossa mente, emoções, vontade e espírito foram afetados. Nossos pensamentos se desviam, nossas palavras ferem, nossas intenções se corrompem e o nosso espírito está morto para ser vivificado pelo Espírito Santo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A depravação total não é apenas o que fazemos, é o que somos sem Cristo. Em Gênesis 3 vemos a queda de Adão e Eva. E ali o pecado não foi apenas um ato de desobediência. Foi uma ruptura ontológica com Deus. Ao rejeitarem o governo do Senhor, eles se desconectam da fonte da vida. E essa natureza corrompida passou para toda a humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Desde então, nascemos mortos espiritualmente. Não buscamos a Deus espontaneamente e também não conseguimos agradar a Deus por esforço próprio. E aqui, gente, entra uma distinção importante. A teologia reconhece a depravação total, ou seja, o ser humano está completamente incapaz de se salvar por si mesmo, mas ela também enfatiza fortemente a graça preveniente, a graça que vem antes da conversão, nos despertando, nos atraindo e nos convencendo do pecado. E então, João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E em João 16,8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por natureza, não conseguimos buscar a Deus, mas pela ação do Espírito, somos iluminados e convidados a responder. E é por isso que, para o pentecostalismo, não há salvação sem a ação sobrenatural do Espírito desde o início do processo. O ser humano pode fazer o bem sem Deus? Essa é uma pergunta bem comum. E sim, seres humanos caídos podem praticar atos de bondade, aos olhos da sociedade, né? Mas mesmo esses atos estão afetados pela motivação do coração, que sem Deus é egoísta, vaidosa, autossuficiente. A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, está em Isaías 64:6. Ou seja, fora de Cristo, até o bem que fazemos está contaminado pelo pecado, não a neutralidade moral. Só a regeneração ou morte espiritual. A esperança não está em reformar o ser humano, mas a esperança está em nascer de novo. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João 3,5. O ser humano não precisa de maquiagem espiritual, precisa de morte e ressurreição com Cristo. E é aqui que o pentecostalismo brilha. Nós queremos que o novo nascimento não é um conceito simbólico, é uma experiência real, vivida pela ação do Espírito Santo. Mesmo depois de nascidos de novo, carregamos aquela tensão. Nossa carne ainda tem desejos contrários ao Espírito.
Por isso o crente precisa viver em dependência contínua do Espírito, sendo santificado dia após dia, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o que querem como o realizar, segundo a sua boa vontade. A depravação total nos lembra de onde viemos, mas a graça total nos mostra quem somos agora em Cristo e quem seremos plenamente na glória. A Bíblia é clara: sem Deus estamos mortos, mas o Espírito Santo nos chama à vida. Você não precisa se conformar com a queda. Você pode nascer de novo, ser transformado e viver em santidade pela graça. Gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque foi muito legal de gravar e estudar, de poder explanar isso pra vocês. E foi uma bênção. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!